Queridos irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe você e sua casa com todas as sortes de bênçãos. Enquanto você encontra um texto que está em Neemias, eu quero agradecer a Deus por estar aqui esta noite com vocês, prestando este culto de louvor ao Senhor, deixando o meu fraternal abraço ao pastor Emerson, à pastora Fernanda, aos demais pastores que me receberam. Lembrando aos irmãos que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Neemias capítulo de número 6, versículos de número 15 e 16. Obrigado, pastor Léo, família. Neemias 6,15. Quem encontrou diz amém? O tecladista já está ali. Toda igreja que eu ia, irmãos, eu ficava prometendo que quando eu viesse de Minas eu ia trazer um queijinho e um docinho de leite. Eu fui fazer as contas, eu estava devendo uns 2.000 queijos já. Falei, Jesus, não vou prometer mais não. Hoje, pelo menos um docinho de leite eu trago da próxima. Neemias 6,15, quem encontrou diz amém. Terminou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que haviam em volta de nós tiveram medo e abateram-se muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi Deus quem fez esta obra. Vocês podem repetir bem forte comigo assim: foi Deus quem fez esta obra? Vamos lá mais uma vez? Agora mais forte. Irmãos, o texto que nós lemos vai nos contar uma das histórias mais brilhantes da Bíblia. A história de Neemias. Eu sou apaixonado com este livro, com este personagem. O Neemias, ele estava cativo em Babilônia, porque Judá passou por um período muito longo de cativeiro. Foram 70 anos. E não se sabe se o Neemias ainda foi para lá bem criança, ou se ele, provavelmente, ele deve ter nascido no cativeiro. Ele estava na fortaleza de Suzã e ele tinha uma função muito importante na Babilônia. Ele alcançou o cargo, a função de copeiro do rei. Você pode repetir comigo: copeiro do rei? Só que o Neemias, ele estava entre aqueles que tinham a promessa de regressar a Jerusalém. E esta promessa Deus havia feito, que assim como o povo havia ido, eles retornariam. Se você ler o cenário da ida, está no Salmo 137. O cenário da volta está no Salmo 126. O Neemias está lá sonhando com o dia de regressar a Jerusalém. E um dia ele recebe a visita de um moço, de um irmão da mesma pátria, chamado Anani. E esse irmão sai de Jerusalém e vai à Babilônia. Quando ele chega na Babilônia, o Neemias pergunta para ele assim: olha, como vai Jerusalém? Ele diz: olha, Jerusalém está destruída, os muros estão fendidos, as portas estão queimadas, o nosso povo está vivendo a pior de todas as misérias. E a Bíblia diz que Neemias muito se entristeceu. Neemias, vamos lá, Neemias. Mas a Bíblia diz assim: e passou a jejuar e orar. E passou o quê? Então só entristecer não resolve. Não adianta sentir tristeza por uma causa sem tomar uma atitude por ela. Não adianta ficar triste pela família, triste pelo Brasil, triste pelo Rio, triste pelas pessoas. Você não faz nada para mudar. Só tristeza não resolve. O Neemias ficou triste, mas foi orar e jejuar por aquela causa. Como copeiro do rei, pastor Léo, Neemias tinha algumas responsabilidades. E a Bíblia diz que ele servia, se você ler o capítulo 2, a partir do capítulo 2, a Bíblia diz que Neemias servia o rei todos os dias. O que Neemias fazia? Só que agora Neemias recebeu uma notícia e muito se... vocês são bacanas. Ele recebeu uma notícia e muito se... Mas ele tinha uma função. Qual que era a função dele? Pronto, servir ao rei. Então Neemias está profundamente triste,
mas ele está na escala, ele tem trabalho. Ele tem uma função. E ele comparece perante o rei profundamente triste para servir. Porque o dia que a tua tristeza te impedir de servir, você foi reprovado. O dia que a tua tristeza te trazer para o culto e você não cantar, você não glorificar e fazer da sua dor uma pirraça, você está reprovado. O dia que você chegar aqui e dizer para Deus, hoje eu não canto porque eu estou triste. Se eu fosse você, eu cantava chorando, mas cantava. Se eu fosse você, eu cantava, até porque a adoração não tem nada a ver com alegria, com felicidade. É um estado de espírito. É uma coisa totalmente incondicional. Quantos vieram servir ao rei aqui hoje? Agora, olha que fato interessante. No capítulo 2, diz que o Neemias pega o vinho, para entregar ao rei, que era das coisas mais importantes que o copeiro fazia, essa era a mais importante. Primeiro, porque ele tinha que conhecer o paladar do rei. Ele só poderia servir ao rei aquilo que o rei gostava. Segundo, não podia estar envenenado. O copeiro, ele provava para entregar. E vinho na Bíblia, muitas vezes representa alegria. Representa? Mas o Neemias está profundamente levando o que para o rei? Então diga para o teu irmão, não permita que a tua tristeza te impeça de levar alegria ao rei. Sabe o que é levar alegria ao rei? É entrar aqui triste, mas cantar com coração, com alma. Você sabe o que é levar alegria ao rei? É a sua vida não estar como você queria, as coisas não estar como você desejasse, e você entrar aqui e dizer, Senhor, eu estou aqui para te servir. Levanta comigo as suas mãos aos céus, por um minuto, dê glórias a Deus, independente de como está teu coração. Se você está triste, alegre ou não, dê glórias ao nome do Senhor. Você está aqui para servir ao rei. O Neemias está levando alegria ao rei, pastor Léo. E olha que interessante isso aqui, irmãos. Quando o rei olha para ele, o rei percebe que ele está triste. Porque o Neemias diz assim, eu nunca antes estivera assim diante do rei. Porque tem tristeza que dá para esconder. Sim ou não? Sim, irmão, tranquilo. Você esconde das pessoas, ninguém descobre. Você sorri. Você mostra que está bem. Está tudo bem, está tudo bem. Você abraça as pessoas, você sorri. Ninguém percebe. Só que tem tristeza que ela sai do coração e vem para a face. Essa não dá para esconder. É aquela que as pessoas olham nos teus olhos e dizem assim, eita, ela não está bem. Por mais que você não queira mostrar fraqueza, os seus olhos dizem. A sua fisionomia diz, o seu semblante diz que você não está bem. E o Neemias agora está levando o vinho ao rei. Primeira pergunta do rei para Neemias: por que estás triste? Qual foi a primeira pergunta? Porque se você se preocupar em agradar ao rei, o rei também se preocupará com a sua tristeza. Ou você acha que Deus não está nem aí para os seus problemas? Ou você acha que Deus só quer que você cante, oferte, sirva e vem para a igreja e ora? Não. Deus se importa com a sua tristeza. Deus se importa com os seus problemas. Por que estás triste? O Neemias diz, olha, como eu não estaria triste se a cidade dos meus pais, a cidade que eu amo, está destruída? Os muros estão fendidos, as portas estão queimadas, o meu povo está sofrendo. Aí o rei olha para Neemias e diz assim, pastora Rafaela, e o que eu posso fazer para lhe ajudar? O Neemias está diante do rei, ele precisa pedir certo, porque não é só pedir, é pedir certo. O Neemias diz, eu quero cartas. Levante as duas mãos e repita isso, eu quero cartas. Diga mais forte. Diga com quem vai receber hoje. Deixa eu explicar para vocês em um minuto isso aqui. O Neemias era cativo. O que o Neemias era? Neemias amava Jerusalém, sim ou não? Queria a restauração de Jerusalém, sim ou não? Mas ele podia ir a Jerusalém? Por quê? Porque ele era cativo, irmão. Ele não pode atravessar a fronteira. Ele não pode ir. Estou indo para... Não pode, ele é cativo. Quando você é cativo, você está numa situação que você quer fazer, mas não pode. Você deseja fazer, mas não tem condição de fazer. O Neemias olha para o rei e diz assim, olha, eu quero cartas. O rei olhou para ele e disse, qual carta? Ele disse, primeiro, eu quero uma carta para os governadores que estão da além do rio, porque da além do rio era a fronteira. Da além do rio era a... E o Neemias sabia que por mais que ele quisesse ir a Jerusalém, quando ele chegasse na fronteira, ele seria
barrado. Por quê? Porque ele era cativo. Quando você é cativo, irmão, você pode querer fazer, mas às vezes você não tem o poder para fazer, a condição para fazer. O Neemias diz: eu quero uma carta para o chefe da floresta, porque se eu desejar ir a Jerusalém com a minha própria força, eu serei barrado. Então eu preciso de uma liberação. Você precisa de quê? Levante comigo as duas mãos aos céus. Você acredita que essa noite Deus é poderoso para te dar uma carta de liberação? Você acredita que Deus é poderoso para te dar uma carta para você passar onde você seria barrado? Para você entrar onde a porta está fechada? Você acredita que Deus é poderoso esta noite para te entregar uma carta e te dizer assim: você queria fazer e eu vou te dar a condição de fazer, o poder de fazer? Deus está entregando uma carta na mão de alguém esta noite dizendo assim: levanta, olha, lá vai agora, irmão. Isso aqui é profecia para a vida de alguém. Pastor Léo, sabe por que Deus vai entregar a carta na mão de alguém para passar? Porque você não vai entrar pelas vias incorretas onde você precisa. Você não vai entrar de forma clandestina onde você precisa. Você não vai fazer como quem quer entrar na América, que entra pelo México, pelo deserto, Não. Deus está dizendo assim: você vai entrar, mas vai entrar documentado. Você vai entrar pela porta, mas vai entrar pela porta da frente. Deus está liberando hoje algo para a tua vida. Pegue a mão de alguém e diga assim: há uma liberação de Deus para a tua vida nesta noite. Quantos concordam com essa palavra? Diga glórias a Deus. Deus te dará uma carta de liberação. Porque tem lugar que você não entra com a tua assinatura. Tem lugar que você não entra com o teu nome. Tem porta que você só passa se o rei assinar. Neemias olha para o rei e diz assim: olha, eu gostaria de mais uma carta. Qual carta? Eu queria uma carta para o chefe da floresta. Para quem? Por quê? Neemias diz assim: porque eu tenho um projeto. E eu preciso de madeira para a construção. O mais interessante, irmãos, é que o Neemias tinha um projeto. Seja ele desenhado ou na mente, Neemias tinha um projeto. E sabe onde ele fez o projeto? No cativeiro. Onde foi feito o projeto? Porque tem pessoas que ele só consegue fazer o projeto se ele estiver fora do cativeiro. A maior coragem não é desenhar quando tudo está indo bem. É desenhar quando você não tem condição. É você projetar sem saber como vai fazer. Mas quando Neemias disse: eu quero a carta, o rei assinou uma carta para o chefe da floresta para ele tirar a madeira. Porque Deus não vai liberar recurso para quem não tem projeto. Diga para o teu irmão assim: o desenho é contigo, o recurso é com o rei. Pastor, e Deus vai mandar quanto de madeira, quanto de recurso? Aí depende do tamanho do desenho. Aí depende do tamanho do projeto. Deus não tem problema com um projeto grande, porque a floresta é dele. O que precisar. Quem concorda nessa noite que tem projetos que estão prontos para sair do papel? O Neemias pega as duas cartas. Um grupo de pessoas acompanha Neemias, porque Deus não vai te dar só as cartas, Deus vai te dar quem acredite no projeto. Deus vai te dar um grupo de pessoas para acreditar naquilo que Ele te deu. O Neemias vai para Jerusalém e começa o processo. E é aqui que eu quero que você dobre a atenção. Eu geralmente não me demoro pregando, prego rápido. O processo mais doloroso começa agora, porque o Neemias entra em Jerusalém e ele anda dentro da cidade sem saber por onde começar. Porque quando você sabe por onde começar, por mais difícil que seja, pelo menos você sabe por onde começar. O Neemias teve dificuldade até descobrir. E ele chegou a uma conclusão que ele precisava começar na base. É por isso que a Bíblia diz que os inimigos olharam e eles estavam embaixo. Eles estavam na vala, eles estavam lá no buraco, eles estavam refazendo a estrutura do muro para a construção. Então Neemias começou embaixo. Onde Neemias começou? Vai lá, dá um grito. Onde Neemias começou? Lembra teu irmão para ele não esquecer. Diga para ele assim: é por isso que tem gente que não começa. Diga para ele assim: já quer começar em cima. Por isso tem gente que não começa. Porque tem pessoa que não tem a capacidade de começar embaixo. Ele acha que é muito humilhante começar embaixo. Ele acha que começar embaixo é vergonhoso.
Eu não, eu acho que é até bonito, sabe por quê? Porque quando você está em cima, dá para contar de onde veio. Dá para contar como começou. Dá para contar como foi o início. Quem começa embaixo tem currículo. Quem começa embaixo tem história. Quando Neemias começa, o inimigo vem. Quem vem? Você já percebeu que o inimigo vem toda vez que você começa? É você começar alguma coisa, um projeto, seja pessoal, seja para Deus. Você começou, o inimigo aparece. O inimigo descobriu que quando você põe a mão, Deus ajuda. Que quando você começa, Deus te dá força, Deus te dá suprimento. Como o inimigo percebeu que eles estavam embaixo, o inimigo fez uma piada. O inimigo foi lá, sorriu, zombou, criticou, e lá de cima gritaram: o que fazem estes fracos? Até uma raposa que passar correndo aqui, joga esse muro no chão. Sabe o que o inimigo estava dizendo? Quem vocês estão achando que são? Vocês estão achando que vão refazer o muro em volta de uma cidade? Vocês estão achando que tem capacidade para sonhar tão alto? Vocês são fracos. Vocês não têm condição nenhuma de terminar o que vocês estão começando. E o inimigo agora faz uma crítica, uma ironia, uma piada. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: quer começar? Prepare para ouvir piada. Toda vez que você começa, você ouve uma piadinha. Sim ou não? Toda vez que você ora, toda vez que você começa, você ouve uma ironia. Eu estava contando ali aos pastores, tem 25 anos que eu viajo pregando o evangelho. E eu me converti, eu ia completar 18 anos de idade. Eu vim de uma família muito problemática. E infelizmente aos 16 anos de idade eu já dependia do álcool e da droga. Meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meus tios alcoólatras. Uma família marcada por muita violência, homicídio, todo tipo de problema. E eu fui para a igreja tirar uma moça da igreja, porque a mãe dela era crente e ela queria me levar para a igreja. Eu queria tirar ela da igreja e levar para o samba. E ela disse que só continuaria indo comigo no samba se eu fosse a um culto com ela na igreja. Aí eu fui. Só que eu tinha esquecido da promessa e eu bebi e fumei maconha antes de ir. Aí ela me lembrou, disse: tem culto hoje. Eu falei: ih, meu Deus, agora vou brisado mesmo. Aí fui, cabelinho pintado de branco. Sentei lá atrás, falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uma vontade de levantar e ir embora. Mas o pregador, eles cantaram, o pregador começou a pregar, a mensagem começou a falar comigo. Eu comecei a olhar para os crentes assim, eu falei: rapaz, ser crente deve ser bom. Ninguém bebe, ninguém usa droga. Eles cantam felizes. Aí passou uma irmã perto de mim assim, eu falei: rapaz, para me fazer um negócio desse, eu tenho que fumar 3. Não usou nada. Não, a alegria do Espírito Santo. Eu falei: rapaz, eu estou querendo essa alegria para mim. Como é que faz para ser feliz assim? E eu sentei, irmão, eu aceitei Jesus numa igreja interior. Os irmãos sabem, o povo é muito tradicional. Então, do meu lado tinha um irmão simpático, sorridente, feliz, conversou comigo durante o culto. Mas do outro lado tinha um irmão carrancudo, feio. E o pregador começou: quem quer entregar a vida a Jesus? Quem quer ser crente? E eu com vontade de ser, sem saber como fazia. Falei: vou perguntar para alguém. Em vez de eu perguntar para o irmão simpático, eu perguntei para o... Caí num laço, irmão. Falei: irmão, eu estou querendo... Falei bem baixinho: eu estou querendo aceitar Jesus, só que eu fumei maconha. E bebi também. Eu posso aceitar Jesus hoje ou eu tenho que voltar em outro culto? Ele olhou para mim e disse assim: Jesus aceita qualquer porcaria. Espera aí, irmão. Pegou minha mão sem minha autorização e gritou: uma alma para Jesus. Me levaram para o altar. Sai cachaça, sai maconha, sai demônio, sai... Me cumprimentaram. Irmão, eu fui da igreja na minha casa dando a paz do Senhor para todo mundo na rua. Paz, a paz, a paz, a paz. Cheguei em casa e falei para minha mãe: agora eu sou crente. Minha mãe disse: não brinca com as coisas de Deus. Eu falei: não, mãe, agora eu sou crente de verdade. Meu pastor se chamava Ataíde Prado. E toda vez que eu via o meu pastor chegar bem elegante no altar com aquele terno bonito, eu disse: pô, eu vou comprar um terno. Só que a condição era pouca.
E eu esperei fazer um bazar na igreja. E bazar na igreja de roça não é brincadeira não, irmão. O falecido era maior que eu, pastor. O blazer vinha aqui, ó. Verde, alface, xadrez. E o problema desse externo é que o cheiro do morto não sai. Minha mãe lavou, passou. Eu falei, domingo eu vou para a igreja, eu tinha me batizado. Eu obriguei o pastor a me batizar com um mês de crente. Irmão, quer ver eu desconfiar de uma pessoa? É quando ele se converte e não quer batismo. Porque o batismo é a prova pública da fé. E todo dia eu chegava, pastor, me batiza. E o pastor dizendo, meu filho, você não está fumando maconha não? Você não está bebendo? Não, pastor, estou liberto, eu quero me batizar. E me levou num córrego e me batizou. Num córrego, me batizou, meu filho, agora você está batizado. Domingo, eu falei, domingo eu vou de terno. Eu tinha comprado um terno. Lembrei que não tinha sapato, mas tinha uma bota zebu. Uma gravata de crochê. Misericórdia. Meu pai disse assim, nunca vi um crente, meu pai nunca foi crente, eu nunca vi um crente andar sem Bíblia. Me deu uma Bíblia católica desse tamanho, guardada na estante. Peguei a Bíblia, falei, hoje eu não chego cedo não, porque eu chegava só cedo, hoje eu vou chegar mais tarde, porque eu quero que todo mundo me veja chegar. Hoje eu estou de terno, gente. Eu vou deixar todo mundo chegar e vou passar no meio da igreja. Deixei, na hora que o pastor orou e tal, pôs a igreja de pé, eu falei, agora. Abracei minha Bíblia e entrei. Irmão, quando eu entrei com o terno verde alface, a bota no pé, a Bíblia desse tamanho na mão, as meninas da igreja começaram tudo a dar risada. Eu entendi errado, falei, ei Jesus, você está achando que vai ser fácil assim? Não, gente, para casar com vaso tem que orar, não é assim não. Fui lá para frente, me sentindo um pastor, sentei lá na frente, perto dos obreiros, todo intrometido, sentei lá na frente, para todo mundo me ver lá. O pastor caiu na besteira e disse assim, o Moisés batizou nas águas, irmão, amém. Vem cá, Moisés, vem falar com a igreja aqui, lê um versículo para a igreja. Uma igreja grande, igreja de interior, mas muita gente. Subi no altar, eu via os pregadores mudar o jeito de falar, umas palavras bem difíceis. Aí eu disse, abra comigo a sacrossanta palavra de Deus. Amém, noiva do Cordeiro, amém. Aí os irmãos tudo esperando, eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no livro de Judite. Aí os irmãos, o quê? Eu falei, livro de Judite. Qual livro, irmão? Eu falei, Judite, irmão. Eu falei, mas não tem esse livro na Bíblia. Eu falei, na minha tem. Minha primeira mensagem, eu ia pregar, pastor, se deixasse. Aí o pastor foi lá e falou, não, meu filho, não é essa Bíblia não. Um irmão foi lá, sentiu de Deus, me deu uma Bíblia de presente. No domingo seguinte, os jovens da minha igreja me reuniram comigo no porão da igreja. Foi um dos dias mais humilhantes da minha vida. Me levaram para o porão da igreja. Um falava e os outros sorriam. Falou assim, você tem esperança de ser um pastor? Eu falei, tenho, eu quero pregar o evangelho, eu quero fazer a obra de Deus. Ele disse assim, você precisava vir de uma família sacerdotal. Você tinha que vir de uma árvore, genealogicamente, sacerdotal. E você é filho de um bêbado. Tira isso da tua cabeça, irmão. Nunca saiu um pastor dessa cidade, nunca saiu um pregador dessa cidade, melhor dizendo. À medida que um falava e os outros zombavam, e bateu uma tristeza, o diabo soprou no meu ouvido assim, rapaz, nem na igreja o povo acredita em você. Sai daqui, volta para o mundo, vai viver a tua vida. Só que o Espírito Santo estava lá. E o Espírito Santo me ensinou uma promessa, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje. O Espírito Santo disse para mim assim, você tem a oportunidade de acreditar neles e a oportunidade de acreditar em mim. Ou você fica com o que eles estão falando, ou você fica com o que eu estou falando. Pega a mão de alguém, diga para ele assim, você só tem duas opções. Ou você acredita na piada do teu inimigo, ou você acredita na promessa do teu Deus. Ou você acredita em quem está te ironizando, ou você acredita em quem está te prometendo. Quem está debaixo de promessa aqui? Diga glória a Deus. Se eu tivesse desistido,
Se eu tivesse desistido há quase 29 anos atrás, hoje eu não estaria aqui pregando para vocês. Eu estou aqui pregando para vocês porque quando eu ouvi uma piada eu não desisti.